Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da prática de esportes e a interferência no sono. Algumas pessoas me perguntaram após a publicação do vídeo falando do Setembro Amarelo, no qual eu discuti um pouco a importância da prática de atividade física em relação à depressão e até mesmo prevenção do suicídio, porque na realidade a prática de atividade física faz com que o nosso organismo, com que o nosso cérebro, melhor dizendo, produza dopamina, tá? Então, o que acontece? Vários neurotransmissores, eles são produzidos após a prática, durante, melhor dizendo, a prática de atividade física. Por isso que a gente tem aquela sensação de bem-estar, de disposição após a prática de exercícios físicos. Porém, algumas pessoas questionaram que tem apenas tempo para estar praticando algum esporte, alguma atividade física no horário noturno, em horário noturno. E a questão é se isso pode interferir de certa forma, até mesmo porque eu havia colocado no vídeo a importância de se fazer atividade física de manhã, Então, vamos pensar aqui em alguns pontos, antes de responder com detalhes o que foi perguntado. Se a gente considerar que a atividade física, ela produz neurotransmissores, Como exemplo aí a dopamina. E esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela sensação de bem-estar, motivação e disposição. Isso justifica a prática da atividade física em período matutino, Porque você já começa o dia, É como se fosse uma preparação para você começar o dia ali com o pé direito e tudo dando certo, tá? Então, a importância de se fazer de manhã tá nesse sentido. Principalmente se, quando nós falamos de pessoas que têm uma certa tendência ao pessimismo, à depressão, nós discutimos até dos perfis comportamentais, Normalmente, o analista e o planejador tende a não produzir muita dopamina, então pessoas que têm esse perfil, é interessante essa prática de atividade física logo de manhã para realmente começar o dia com maior motivação e, consequentemente, você ter mais resultados, tá? Então, dentro desse aspecto que eu considero a prática de exercícios bastante produtiva no período matutino. O que acontece, agora indo mais a fundo em relação ao que foi perguntado, o que acontece com a prática de atividade física em horário noturno? Se vocês observarem, tudo que nós falamos até agora, com a atividade física, o nosso corpo ele ganha mais o quê? Disposição. A prática de atividade física também é um benefício para o sono e tudo mais. Só que você realizou atividade física, o seu organismo vai produzir um monte de substâncias, de neurotransmissores ali naquele momento e vai te dar disposição, vai te dar motivação e, consequentemente, teu corpo tá sendo preparado para você entrar em ação. Então, se você pratica exercício físico, cheguei da academia 9 horas da noite e não consigo dormir, é muito comum as pessoas que fazem atividade física em horário noturno ter dificuldade para dormir. E por que você tem dificuldade para dormir? Porque a atividade física não está preparando o seu corpo para um relaxamento. Você não fica cansada ao fazer exercícios. Muito pelo contrário, você tem disposição, tá? Em alguns vídeos, quando eu falei do processo de aprendizagem, como que nós aprendemos, eu até mencionei que o sono não é um cansaço físico, o sono ele é um cansaço mental. Quando a gente tem um cansaço físico, basta você sentar, esticar as pernas, ficar numa posição confortável, que consequentemente você descansa, vamos se dizer, Agora, o sono na realidade significa que a nossa memória provisória, que é o nosso sistema límbico, ele já está ali completo de informações. Então, o sono, ele não está associado a um cansaço físico. Então, não é porque você foi lá malhar que você vai se sentir cansado, muito pelo contrário. Então, a atividade física no horário noturno, em horário noturno, ela vai realmente promover uma disposição imensa, ok? Gerar uma motivação ali, você vai se sentir energizado após a prática da atividade física e, consequentemente, vem a insônia. E aí, o que acontece? Você não dorme direito
e aí acorda no outro dia, né, na realidade, com uma indisposição imensa por conta de uma noite mal dormida. Então, o que vocês precisam tomar cuidado é de uma coisa não interferir na outra. Você até pode fazer atividade física em horário noturno, mas perceba se isso não está atrapalhando o seu sono. Às vezes você vai para academia e chega 8 horas da noite e você vai dormir 1, 2 horas da manhã, ok? Não precisa levantar tão cedo, por exemplo, mas se a prática de atividade física está comprometendo a quantidade de horas, né, fazendo com que você durma menos do que o necessário, pode sim ser um problema, ok? Então, é importante, né, não vou dizer, não é correto praticar à noite, depende. Tem pessoas que trabalham à noite, por exemplo, aí seria muito interessante, né, a pessoa dorme durante o dia, acorda, vai para academia e vai trabalhar, ok? É interessante nesse aspecto. Então depende muito da situação de cada um. Mas, a grosso modo, podemos sim dizer que a atividade física vai preparar o seu corpo em função da liberação de vários neurotransmissores para que você entre em ação. Então vai te dar disposição e, consequentemente, você não vai sentir sono, tá? Então pode afetar, né? Na realidade, você está tentando consertar uma coisa e arrumando um outro problema que seria a insônia. E a insônia pode sim também trazer algumas consequências, tá legal? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com essa questão, né? Se eu fosse dar uma recomendação para vocês, se vocês tiverem disponibilidade, façam atividade física em horário matutino. Se você não consegue fazer matutino, faça um outro horário, mas de modo que não esteja tão próximo do horário de dormir, tá? Porque senão realmente você pode ter reflexos aí em relação ao sono. Lembra que a atividade física ela nos dá disposição por conta da liberação de dopamina, tá? Então é importante você realizar atividade física e após ela você entender que você está preparado ali para entrar em ação, para fazer uma atividade e não está preparado para dormir. Não é esse o ponto, não é esse o foco da atividade física naquele momento. Ela pode contribuir sim para o sono, mas lembrando que por que contribui para o sono? Porque na realidade traz muitos benefícios, né? E um corpo saudável, consequentemente, vai ter horas de sono aí também saudável, tá? Mas a gente fala que contribui para o sono considerando num longo prazo, né? Eu fiz atividade num período, consequentemente, chegou o horário noturno, eu vou ter sono. Agora, se você fizer atividade muito próximo do horário de dormir, é muito provável que você tenha problema com insônia, ok? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo.